Olá! Hoje o objetivo é como criar um genograma de forma básica. Vamos lá? Partindo do princípio que a gente tem no genograma a representação do sistema familiar, então a gente já está falando de um gráfico, né? Como se fosse um gráfico, uma estrutura. Então a gente vai ver aqui, ó, tá aparecendo aqui do meu ladinho, uma imagem da estrutura de um genograma, tá? Então, o que é a estrutura de um genograma? São as figuras. Então, as figuras, elas se referem aos elementos estruturais, tá? Então, o que a gente está falando do genograma? A gente está falando que o genograma é uma representação gráfica de pelo menos 3 gerações. Isso é fundamental, menos que isso não dá. Então, a gente vai precisar de no mínimo 3 gerações para a gente estar montando o nosso genograma. Esse é o básico. Então, a gente sempre começa a montagem do nosso genograma pelo casal. Então, o casal, homem do lado esquerdo, mulher do lado direito e os filhos embaixo. Homens quadradinho, mulheres círculo. Sempre assim, paciente identificado ou pessoa índice vai ser sempre o quadradinho com outro quadradinho dentro, ou então um círculo com outro círculo dentro. Isso vai identificar de quem que a gente está falando. E a partir disso, a gente começa, na verdade, um processo de identificação. A gente vai ter, na verdade, momentos em que a gente vai precisar fazer entrevistas para descobrir toda a parte da história dessa pessoa. Então a gente vai precisar saber os seus familiares, datas de nascimento, datas de falecimento, profissão, relações, né? Casamentos, recasamentos, tipo de casamentos, separações, que tipo de separações, quem mora junto com quem, enfim, quem mora próximo. Tudo isso vai ser importante, né? Os filhos foram criados por quem? Muitas vezes são filhos, mas foram criados pelos avós. Então a gente começa a montar a estrutura do genograma. E essa estrutura é o primeiro passo, é o passo básico da nossa montagem, tá? Que é essa que está aqui do meu lado. Então, uma vez isso aqui montado, a gente parte para um segundo momento, que é o momento da gente estabelecer a dinâmica das relações. O que são as dinâmicas das relações? É como essas relações, elas se davam. Elas são relações vulneráveis? Elas são relações harmoniosas? Elas são relações conflituosas? Que aí é o que a gente vai estar falando aqui, que são as linhas que ligam essas pessoas. Então já é esse outro genograma aqui, que aparece com as linhas que vocês estão vendo. Então essas linhas aqui, elas já mostram a qualidade dessas relações, a dinâmica dessas relações. Então vocês vão ver que tem linhas como se tivesse assim um ruídozinho, que são as linhas de conflito, tem linhas pontilhadas, que são linhas de distanciamento. Então tem linhas muito estreitas, que são 3 linhazinhas seguidas, né, que mostram um certo nível de dependência, que também não é bom, perda de autonomia. Então, cada uma dessas linhas vão estar representando uma determinada qualidade dessas relações. E a gente vai analisar isso tudo, esses padrões, tanto de separações, tanto das relações, da estrutura, quanto da dinâmica. E a partir disso, ainda vai ter o quê? As histórias que vão sendo contadas. Por isso que vai ser importante a gente ter a data dos nascimentos, dos falecimentos, as profissões, enfim, todas as histórias, o ciclo vital, né? Como é que se deu as saídas, os casamentos, os nascimentos, como é que foi tudo isso? Né? Como é que foi a saída do filho para a faculdade, como é que foi a saída do filho para o casamento, como é que foi a chegada de um novo membro, como esse novo membro foi aceito, tanto a chegada de um bebê, quanto a chegada de uma nora, de um genro. Tudo isso a gente vai precisar estar pesquisando, porque vai fazer parte desse genograma, né? Dessa história dessa família. E é muito interessante a gente ver que só nesse primeiro momento em que eu mostrei aqui para vocês esses 2 genogramas, esses 2 momentos, que primeiro é quando a gente constrói os elementos estruturais, que só foi aquele sem as linhas, né? Sem as linhas de relacionamento. E o segundo momento, que são as linhas, os elementos funcionais, só nesses momentos, sem a gente fazer aprofundamento na história da família, tá? Já surgem muitas informações extremamente importantes. Quando a gente começa, então, o aprofundamento, a investigação, em que eles começam também a ir aos familiares para fazer a investigação, a riqueza é absurda. Então, assim, é muito importante que a gente entenda a potência do genograma. E é muito importante também que a gente respeite
o tempo de cada um, inclusive o nosso tempo também. Porque na medida em que a gente parte para os processos de entrevista, e o momento que a gente parte para o processo de construção, a gente não vai estar mexendo só com dados, a gente vai estar mexendo com experiências, com história, né, com emoção, com o sentimento de todos. Então é preciso que nós sejamos muito cuidadosos, né, porque a gente vai estar mexendo com muita coisa, a gente vai estar abrindo um baú, a gente não pode esquecer disso. Então nós vamos ter um primeiro passo, que é a parte de identificação do nosso cliente, que pode ser um indivíduo, uma família, um casal. O nosso segundo passo diz respeito à estrutura do nosso genograma. É organizado a partir do quê? Das figuras ali que a gente utiliza, onde a gente vai buscar informação sobre as relações, né, dos casamentos, os recasamentos, o tipo de relações, datas de nascimento, de falecimento, nomes. Depois nós vamos ter um terceiro passo, que é a estruturação das relações funcionais, ou seja, como é que esses membros dessa família eles funcionam, né? Como é que é a qualidade dessas relações, como é que eles se comunicam. Terceiro passo. E depois, no quarto passo, nós vamos para o aprofundamento, que aí começa toda a parte da entrevista. Muitas vezes ele começa então a ter um contato com seus familiares para buscar respostas que muitas vezes ele não tem, então ele vai em busca dessas respostas com seus familiares. Nesse momento é importante que a gente tenha muito cuidado com o nosso cliente e que ele também tenha muito cuidado nessa aproximação com seus familiares, porque isso tudo vai envolver o quê? Muita história e muita emoção. Tá certo? Então nós temos aí esses 4 passos: identificação, elementos estruturais, elementos funcionais e o aprofundamento, que a gente precisa para estruturar aí o nosso genograma. É claro que o genograma tem muito mais coisa, né? Isso aqui é só para dar um gostinho, tá bom? Beijo grande, até!